Mas você acredita que é a terceira vez que eu tô gravando essa bosta? Olá, meu nome é Uriel e eu estou aqui para apresentar o programa Pong. O Pong 2D, na verdade, é uma cópia, um clone do jogo Pong, que é um clássico de Atari. Quando você inicia, ele já começa nessa tela de Press Enter to Begin. Assim evita já que qualquer jogador já comece em alguma vantagem. E não dá aquela pegada de surpresa, certo? Você aperta Enter e o jogo começa. Ele desenha toda essa interface e tem as duas raquetes, a bola e o cenário. Quando a bola é rebatida 3 vezes pelas raquetes, ou seja, isso aqui é a terceira vez, aumenta de velocidade, certo? E quando ele perde, ele volta para a tela de Enter, Press Enter to Begin, certo? Isso para não dar vantagem para nenhum jogador. E eu vou mostrar para vocês o código. Basicamente, as bibliotecas que eu utilizei foram as bibliotecas AWT, Graphics Color e o Key Event Listener, que é para poder conseguir trabalhar com a entrada de comandos através do teclado. Eu também utilizei o JFrame e o JPenna do Swing, somente para poder conseguir disponibilizar uma tela. Aí nós temos as definições, isso daqui são definições padrão, não tem muito o que falar sobre isso. E nós temos o main. No main, aqui já é criado direto a tela, que é a tela do swing, por assim dizer. E logo abaixo, ele cria o Pong 2D, que eu chamo de Canvas, porque é aqui que vai ser desenhado toda a parafernália do jogo, certo? Nós temos o Windows.add, que é para adicionar o Canvas, e o Keylinister para poder conseguir trabalhar com isso dentro da tela. Tanto que se você sair da tela, você não consegue mais controlar o jogo, certo? Aqui está o construtor, eu inicio uma thread e o jogo dá um start. Esse start, ele já roda o método run, e o método run, ele tem o loop, o repaint e o wait delta time. O repaint é o único método que eu não usei porque ele já é disponibilizado diretamente pelo graphics. Ele basicamente repinta a tela, é só isso, para poder atualizar sempre que possível. O wait delta time, vou mostrar logo, porque o código dele é simples. Ele é uma thread de 15 milissegundos que ele espera para poder não ficar travado na mesma imagem, porque a gente não vai ficar travado na mesma imagem, vai ser como se não estivesse alterando. Por que eu coloquei 15 milissegundos? Na verdade era para ser 16,6666 para poder conseguir ser 60 frames por segundo. Eu não consegui isso porque o Sleep ele só aceita números long, que é um tipo inteiro. Então eu coloquei um número mais próximo, eu coloquei 15 porque eu achei que ficou mais fluido com 15 do que com 16. Aí nós temos o Game Loop. O Game Loop, o Game Loop em si, que é esse código todo aqui, ele só roda se o jogo estiver sendo rodado. Isso é ativado pela classe Control e é por isso que existe aquela tela de espera. Quando o jogo não está rodando, ele está naquela tela de espera. Se o jogo rodar, ele executa tudo isso daqui. Basicamente, ele dá o update na coordenada, vou mostrar esse código já já. Ele vê se a bola bateu na parede, também vou mostrar como esse código funciona já já. E ele dá um update no Y, nunca no X, do player 1 e 2. Por que não pode ser do X? Se eu apertar o X, ele vai para a esquerda e para a direita. Não é isso que a gente quer. A raquete só pode se mover para cima e para baixo. Então só dá update no Y. Aqui, ele verifica se a coordenada X é 0, que isso é quando bate na parede da esquerda. Aí ele soma o placar para o player 2 e dá um reload na bola para aparecer aqui no centro. O mesmo acontece no player 1. Tem essa lógica aqui, que ela basicamente define se bateu na raquete. Resumindo a lógica, define se bateu na raquete. Quando bate na raquete, ele inverte toda a velocidade, tanto X como Y, dá para controlar independentemente, e dá um update nas rebatidas, ou seja, as rebatidas se tornam 0 e a velocidade aumenta. É aqui que esse controle acontece. Tem um para player 1 e tem um para player 2, porque isso daqui é basicamente a colisão deles. O Wait Delta Time, e aqui tem um Paint Component, que tem esse Graphics G, que é basicamente o canvas. Não é o canvas em si, como eu chamei lá em cima, mas é o canvas onde vai ser pintado.
Ele chama um super component, que é para chamar o da classe mãe. Ele dá um set color e um fill rect, que isso daqui é para criar o quadradão preto lá atrás. Aqui nós temos a criação do cenário, que é aquela linhazinha, aquele efeitozinho de quadra. E aqui, se o jogo estiver rodando, ele cria a bola, os dois players e o placar, que é o placarzinho amarelo que fica daqui dos dois lados. Se o jogo não estiver rodando, está naquela tela de espera. Então, aparece o Press Enter to begin. E aqui nós temos os inputs de key. Vamos para a classe Player. Além dos getter e setters, nós temos o construtor, que ele define a posição x e y dele, a velocidade, que eu posso controlar à minha vontade, ele define a altura e a largura, a cor, ele define a bola do jogo, porque eu vou precisar saber dessa informação, e define o próprio control. Eu também vou precisar dessa informação daqui a pouco. E o up y e o down y, aqui está onde acontece a verificação, ele verifica se está para cima ou está para baixo. Se ele estiver indo para cima, ele obrigatoriamente não vai para baixo. O down recebe false. O mesmo acontece no contrário. O update y, ele diminui, na verdade, a posição y. Se ele estiver indo para cima, ele diminui. E se ele estiver indo para baixo, ele aumenta o y. Vamos para a classe ball. Nós temos esse get coordenada, que ele verifica se está batendo na parede. Tem o update coordinate, que ele sempre que é chamado, e ele é chamado toda vez que entra no loop, ele aumenta a coordenada baseada no speed. Ele dá o reload também. Esse método aqui ele faz com que a bola comece no centro da quadra e sempre vá com o valor invertido. Ou seja, se bater na do oponente, você começa com a vantagem, porque a bola já vem direto para o seu lado. O update rebatidas, ele utiliza esse update game, speed, que é basicamente para poder aumentar ou diminuir a velocidade. Se o valor for positivo, ele aumenta 2, se ele for negativo, ele diminui 2. E ele chama isso daqui porque se as rebatidas, ele vai aumentar sempre essas rebatidas, e quando chegar a 3, ele transforma em 0 de novo e dá um update. E tem esses 3 métodos aqui, que são para inverter a velocidade. Você pode inverter a velocidade total, você pode inverter o x e o y independentemente. Controlador. Nós temos a definição do controlador. O play false, daqui a pouco eu explico por quê, por padrão. Eu defino o placar sempre começando com 0. Defino a bola e os dois jogadores. Nós temos o sum placar do player 1 e do player 2, que é basicamente quando chega a nova ele dá reload game e retorna. Caso contrário, ele soma mais 1 ao placar. E é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. O código está no GitHub. Muito obrigado pela atenção. É isso e falou.